IT now, right? Because it's very, very technological intensive. Senador Israel Sy, muito bem-vindo. Senador, a gente já vai começar a live. Vou convidá-lo aqui. A gente está com o pessoal entrando aqui. Eu já vou fazer o convite para o senhor. Só um pouquinho. Muito bem-vindo, senador. Vamos lá. Ótimo. Senador Israel Sy. Tá bom assim? Tá ótimo. Consegue me ouvir bem? Sim, muito bem. Maravilha. Muito bem-vindo, senador. Obrigado por aceitar nosso convite para bater um papo. Eu que agradeço a oportunidade, viu? É um prazer tê-lo sempre, né? A gente tem dialogado constantemente. O senhor é um grande apoiador do setor de tecnologia e sempre nos recebeu muito bem, tanto no gabinete ou em outros fóruns. A gente tem muita estima pelo trabalho que o senhor desenvolve e estamos muito honrados de ter o senador aqui com a gente na nossa live. A Brascom tem começado a ensaiar algumas lives aí que a gente tem chamado de Brascom Tech Forum Live, com pessoas que a gente entende que tenha muito a contribuir para a nossa audiência. Bacana. Bacana. Eu que agradeço aí, bacana, viu? Maravilha. Senador, nosso tema é educação para todos, tá? Mas assim, eu acho que talvez a gente possa até dar uma fugidinha do tema e o senhor fica à vontade se quiser abordar algum assunto específico, tá? Mas o primeiro assunto que eu acho que seria interessante falar para a nossa audiência que acompanha o trabalho da Brascom, ver a gente dialogando com parlamentares, o que mudou na atividade legislativa nesse contexto de pandemia? Qual é a diferença agora? Bem, as pessoas vão perceber que a gente não vai voltar mais do que era antes. Né? Nós adiantamos pelo menos 10 anos, né, na política de inclusão, tecnologia, pelo menos 10 anos. Então, o Senado foi o primeiro, né, o Senado brasileiro foi o primeiro que inaugurou a sessão online, né, virtual. E o Senado começou, inclusive, antes da Câmara. Nós conseguimos votar e estamos votando agora muitas matérias. Hoje mesmo está sendo votado. Votamos há pouco agora a medida provisória. Vamos votar daqui a pouco o PL 69. Então, mudou muito. É evidente que não é a mesma coisa do presencial. Mas a gente vai ganhar muito tempo com algumas matérias. Aquelas que não são tão polêmicas, a gente vai poder tratar muito isso, não é? À distância, virtualmente. Aquelas que são mais polêmicas, como emenda constitucional, projeto de lei complementar, reformas, aí provavelmente a gente vai ter que fazer mais presencial. Nós votamos uma PEC, mas decidimos que não votaremos mais nenhuma emenda constitucional virtual, porque realmente demanda de um debate maior e a gente tem uma certa dificuldade, né, de fazer um debate com 81 senadores, não é, pelo sistema virtual. Mas eu acho que foi uma inovação, né? E daqui para frente eu acho que vai aproveitar muito mais e a participação da população será muito maior. Eu mesmo agora, esse final de semana, aliás, durante toda essa semana, nós fizemos um grande seminário. Eu fiz um projeto chamado Repensar o Distrito Federal pós-Covid. Esse seminário estava previsto para acontecer em março. Seria presencial. Nós teríamos um auditório com 600 pessoas e dividido em 10 temas. E nós íamos para salas de aula debater esses 10 temas. Só que aí veio a questão do Covid e a gente promoveu aí, começou no sábado passado, com 600 pessoas, não é, pelo Zoom, uma plataforma muito interessante. Nós conseguimos depois encaminhar para salas de aula, para debate de 6 pessoas por cada mesa, né? E foi um sucesso. E de segunda a sexta, nós fizemos de 19 às 22 horas, um debate maravilhoso sobre todos os temas, educação, saúde, segurança, não é? Fizemos o encerramento agora sábado de manhã e agora vamos fazer em todas as regiões administrativas. Nós estamos exatamente promovendo um planejamento estratégico para Brasília, né, para os próximos 10 anos. Então, é muito mais fácil você envolver as pessoas
nesse seminário virtual, né? A gente conseguiu utilizamos a teoria U, que foi muito legal, né? Houve uma participação imensa das lideranças, especialistas tinha gente de Portugal, de vários estados, foi brilhante, um negócio espetacular. E isso, então, veio para ficar, né? Uhum. Agora, óbvio que nós encontramos algumas dificuldades de conexão. De vez em quando caía uma conexão ou outra. Então, o grande investimento que nós vamos ter que fazer daqui para frente é a construção de estradas mais de infovia. Não é? Nós vamos ter que investir muito na infraestrutura, porque todo cidadão hoje vai ter que ter acesso, não é? À internet, vai ter que ter banda larga nas escolas, banda larga em todo o serviço público e, evidentemente, a população também terá que ter acesso à tecnologia, à internet com mais facilidade. Senador, você tocou num ponto interessante, que é a questão da banda larga e escola, né? A Brascom tem militado muito junto com o Senado Federal, né? E o senhor tem sido aí um grande interlocutor na aprovação de algumas propostas legislativas, né? Para incentivar a ampliação de conectividade, interiorizar a conectividade. O senhor usou a expressão infovias, né? E é basicamente isso, né? A gente está falando da infraestrutura do século XXI. Né? Se no passado o New Deal era emprego maciço de recursos públicos para a construção de infraestruturas tangíveis, estradas, portos, aeroportos, que são importantes, hoje em dia eu acho que a gente deve reorientar a prioridade mais para a economia do intangível, mas, claro, pensando na parte de infraestrutura e de conectividade, que é bem tangível. Né? Eu quero, inclusive, agradecer não só a Brascom, mas todo o setor de tecnologia, várias empresas, que eu fiz uma reunião com 60 empresas e associações, entidades de classe da área de tecnologia, que estão nos ajudando nesse projeto. A nossa proposta já é trabalhar, inclusive, uma política de Estado e município, né? Tomando como referência o Distrito Federal. Mas a ideia depois é pegar esse projeto e implantar em todo o Brasil. E naquela proposta do governo, do GovTech, né, do governo eletrônico, 100% digital. Então, já tem alguns países, né, com essa experiência, como a Estônia, e que nós queremos também já introduzir esse GovTech no Distrito Federal e, posteriormente, no Brasil. Né? Isso é ótimo, senador. Além dessa iniciativa que o senhor menciona, a gente agradece o apoio à emenda que foi proposta na medida provisória 926, que de sua autoria, que flexibiliza o licenciamento de antenas, né? A gente, quando pensa em conectividade, né, às vezes pensa na última milha, que é o Wi-Fi, que não funciona, alguma coisa assim, mas tem todo um segmento, né, econômico por detrás, tanto na implementação das fibra óticas, backbone, backhaul, enfim, todo esse aparato que é necessário para fazer chegar a conectividade lá. Então, a gente agradece o seu apoio em relação a essa emenda que está na medida provisória e pedimos aí a sua força, né, para sensibilizar os seus pares na inclusão desse texto na redação final no projeto de lei de conversão. Tá? Eu acho que não teremos muitas dificuldades, né, porque sabedoria é reconhecer o óbvio. Né? Essa questão das antenas é uma questão que já dura anos e anos, muita burocracia, leva anos e anos para ter uma licença, e eu espero que com essa simplificação a gente possa agilizar um pouco mais esse processo de inclusão. Eu acho que a gente não terá tanta dificuldade como já tivemos no passado. Eu acho que essa pandemia ela trouxe também oportunidades. Né? As pessoas estão enxergando um pouco mais a importância da tecnologia, coisa que nós levaríamos 10 anos, vamos ter que fazer agora de qualquer jeito. Então, você está aí a questão da educação, as escolas paradas, as escolas particulares funcionando normalmente, não é? Com aula virtual, e o nosso sistema público praticamente todo parado. Até por isso que nós adiamos o Enem, né? Eu fui o relator da proposta de adiamento do Enem, exatamente por isso. Nossos alunos da rede pública mal tiveram 2 meses de aula. E você querer fazer uma avaliação de conteúdo, onde você coloca pessoas que não teve conteúdo com aqueles que já concluíram o curso, é muita covardia. Né?
Isso foi de muita sensibilidade do senhor. O senhor foi relator, né, do projeto de prorrogação da lei, se não me engano, né? Eu tinha um projeto suspendendo o edital. A Uhum, senadora Daniela tinha um adiando. Então, uhum, eu acabei relatando os projetos e uhum. colocamos até a conclusão do ano letivo. Até porque as universidades também só vão disponibilizar as vagas quando concluírem os cursos. E elas praticamente estão todas paradas, né? Então, Sim, eu acho sim. que foi bom senso ter adiado o Enem. Não foi, certamente. Apesar da gente ter tido um crescimento de quase 40% nos últimos 5 anos na conectividade, né? A gente ainda tem um quarto da população que não tem internet. Assim, as coisas estão melhorando. A modernização da Lei Geral de Telecomunicações certamente vai destravar investimentos, mas existem algumas coisas, né? O senhor bem sabe que precisam avançar. Por exemplo, a reorientação dos recursos do FUST, né? Tem aquele projeto de lei Escolas Conectadas, que é um projeto bastante relevante, que está sob a relatoria da senadora Daniela Ribeiro, sua colega, Isso. senadora. Até importante mencionar, esse projeto, ele, além de destinar recursos para conectar e aparelhar com os dispositivos, ele também auxilia na reformulação do mapa pedagógico, né? Porque além das pessoas estarem conectadas, é necessário que os professores tenham conhecimento de como usar as tecnologias para lecionar. Então, esse é um projeto que a gente até pede seu apoio aqui ao vivo, né? Para fazer, de repente, esse ano poder andar de vez. Nós já debatemos isso no Colégio de Líderes e ficou estabelecido que nós votaríamos já alguma coisa do FUST. Não é? A Daniela tem uma proposta imediata, não é? Exatamente até para atender essa banda lá, o acesso à internet nessa comunidade mais carente, não é? Uhum. Já dentro da pandemia, desse projeto do Covid-19, mas o nosso projeto mesmo, principal, é que a gente possa investir todo esse dinheiro do FUST, além do 5G também, que a qualquer momento, né, Uhum. quando tiver condições de ser lançado, que seja totalmente investido em infraestrutura. O que o Sim. Brasil está precisando hoje é infraestrutura, porque não temos mais condição daqui para frente de ter Uhum. as pessoas fora do processo de inclusão digital, né? Acho que Uhum. todos Uhum. terão que ter acesso à internet e à banda larga, né? Não, perfeito, perfeito. Um componente importantíssimo é justamente isso, né? A capacitação humana dos professores, eles estarem apoiados para, enfim, a gente poder utilizar a tecnologia, senador. Isso é bem relevante, tá? Então, assim, acho que são alguns pontos transformacionais para a gente poder ter uma educação digital, né? Primeiro, ó, escolas conectadas, esse projeto de lei que traz todos esses marcos importantes, inclusive a formação e qualificação dos professores, flexibilização das antenas e assim o senhor está na frente de batalha das principais bandeiras e a gente agradece muito até para o pessoal saber. Eu tô até repisando aqui porque o pessoal que está entrando agora precisa saber do trabalho que o senhor está desempenhando em prol de uma educação mais digital e conectada, né? Uma educação mais inclusiva. E não é só isso, né? Quando a gente fala de interiorizar a conectividade, a gente está falando de impactos na saúde, impactos na agricultura digital. Então, acho que o DF pode ser um bom. Os planos que o senhor tem para o DF, que são muito interessantes, pode ser um bom espaço de experimentação para, de fato, trazer aí o Distrito Federal para o século XXI em termos de educação e outras áreas. Aqui a gente escolheu, na prática, o projeto é um projeto de políticas públicas nacional, mas o DF é um piloto, já que aqui nós somos estados e municípios. Então, fica mais fácil você fazer o projeto, porque você não Uhum. tem muita dificuldade de relacionamento entre governo e município. Aqui Uhum. é único. É verdade. Então, a nossa proposta já inclusive, tem a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com a Universidade de Brasília, o CGE, é uma organização social do Ministério da Ciência e Tecnologia que está conduzindo o projeto. Então, a nossa proposta é realmente trazer todo o serviço público para a era digital. Porque, por exemplo, Brasília, que é a capital da República, para você marcar uma consulta, você ainda tem que sair de casa, pegar um ônibus, ir no hospital, marcar consulta ou numa UPA, sendo que você pode fazer tudo por aplicativo, né? Então, nós já estamos trabalhando, inclusive, e aí a gente está convidando várias empresas do país, startups também, para participar do projeto,
porque nós queremos já, inclusive, já começar a digitalizar a questão do prontuário, né, das pessoas, para que a gente Sim, tenha prontuário os eletrônico. exames, tudo isso, para facilitar realmente quando o médico for atender o paciente, ele já tem o prontuário pronto, né? Exato. Porque hoje não, hoje é tudo analógico. Aqui em Brasília, para você ter ideia, não tem nem controle de estoque de medicamento. Então, nós estamos muito atrasados. Na área de matrícula, aqui na capital da República, ainda se dorme na fila para conseguir uma vaga numa escola. Quer dizer, nós estamos no século XIX ainda aqui com relação a isso. Então, a gente não quer apenas digitalizar ou botar a banda larga. Nós queremos mudar, inclusive, o modelo de educação, o modelo de saúde. No caso de educação mesmo, a nossa educação é do século XIX, o nosso professor é do século XX, e a educação, os meninos já estão entrando no século XXI. Perfeito. Então, esse modelo aí está um modelo ultrapassado. Nós não estamos formando os jovens para o mercado de trabalho, até porque esse mercado de trabalho que está aí vai deixar de existir rapidamente. E o nosso aluno não está preparado para isso. Então, nós vamos ter que fazer uma grande revolução na educação, não tem jeito. E o único instrumento realmente de mudança é a educação, não tem outro. Evidentemente, junto com ciência e tecnologia, né? Perfeito, perfeito. É só para atualizar o pessoal que entrou na live, eu estou com o senador Isalci, eu sou o Daniel Stivelberg, gerente da Brascom. A gente está conversando sobre educação para todos, e aí a pauta está perpassando aí itens de transformação digital, não só da educação, mas da saúde, governo. O senador Isalci aí é um grande protagonista desses temas de conectividade e transformação digital. Senador, queria tocar um tema também, e fica à vontade para voltar para o tema de educação, a gente pode abordar vários assuntos, mas um tema que eu acho importante pôr na pauta é a questão do incentivo à inovação, né? O senhor recentemente propôs o projeto de lei 2707, que é o projeto que dá uma atualizada lá na lei do bem, né? Essa lei é bem importante para pesquisa e desenvolvimento, né, por incentivos fiscais, e também para aquisição de hardware, por exemplo. Mas existem algumas limitações, as empresas não podem beneficiar-se dos recursos em anos posteriores, né? Eu vi também que o senhor tem feito uma batalha para destravar os recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Como que essas duas ações, na sua visão, elas podem atender não só a questão de educação conectada, mas melhoria de inovação, dentre outras questões de transformação digital? Bem, como você sabe, eu também sou presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Então, a gente está muito sintonizado, né, com o setor da inovação. Eu estou participando, inclusive, agora, dia 29, sexta-feira, a gente vai ter um grande encontro virtual com a MEI, né, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, Perfeito. que é patrocinado pela CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, onde nós estamos levando, eu estou participando, junto com o presidente Robson, e também estamos levando a Daniela, que é a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o Anastasia, que é o nosso vice-presidente também, e vamos debater um pouco isso, né? A gente tem levantado essas questões na MEI e a gente está bastante sintonizado. Eu apresentei também, antes de ontem, a pedido também lá da MEI, de algumas alterações, além daquela que eu apresentei, que foi um pedido da ANPEI. Apresentei também mais 3 projetos mexendo na lei do bem pelo lado empresarial, não é pelo lado da indústria, da informação. Então, eu espero agora sensibilizar os nossos pares para colocar na pauta isso, né? A gente tem uma série de mudanças também propostas. Eu tenho um projeto de lei para você poder também alterar essa questão do lucro presumido, do lucro real, né? Para a gente facilitar um pouco também esses investimentos das médias empresas, né? Então, é um desafio, mas eu acho que a pandemia, esse Covid, ele vai trazer um pouco mais essa reflexão do nosso atraso aí na pesquisa e na inovação. Eu acho que nós vamos adiantar um tempo aí com relação a isso. Eu acho que as pessoas já estão mais sensibilizadas da importância do investimento, né, em tecnologia e inovação.
Perfeito, perfeito, senador. Enquanto isso, o pessoal que está aí na nossa live, mande perguntas, fiquem à vontade para dialogar com a gente. A gente tem mais um tempinho aqui com o senador Exalci, enfim, para bater esse papo. Senador, Daniel, eu vou te pedir só uma. Eu acabei a minha secretária, eu tive uma substituição de secretária agora, porque ela teve que tá. aposentar, e eu acabei marcando 3 lives hoje ainda. Eu queria Tá, ser liberado esse 18h50, há perfeito, 10 minutos antes, que eu tenho que entrar em mais 2 ainda, tá? sem Mas problema. quem quiser perguntar, estou à disposição, tá bom? Então, a gente tem mais 20 minutinhos aí à vontade, então, com o senador. Senador bem requisitado, isso é importante, isso é fruto de um bom trabalho. Senador, você tocou num assunto que para a Brascom e para as empresas de base laboral, intensivas em base laboral, é muito importante, que é a empregabilidade, né? A Brascom ela tem uma bandeira histórica relacionada à questão da desoneração da folha, né? Que pelo menos para o setor de tecnologia da informação e comunicação foi uma política muito bem sucedida, né? Que redundou em formalização de mão de obra, representou o aumento da receita das empresas e também aumentou a própria remuneração dos trabalhadores, né? Houve um ganho real de remuneração desses trabalhadores, né? Em dezembro desse ano, a política ela está prevista para ser finalizada e aí a substituição, a contribuição previdenciária vai voltar para a folha de pagamentos, onerando as empresas que contratam muitos trabalhadores. Senador, como que você vê a perspectiva de desoneração da folha ser perenizada ou prorrogada a tempo de que as empresas não comecem a reverter suas políticas de investimentos no Brasil? Você acha que tem chances de a gente perenizar essa política? Olha, eu vejo assim, né, com essa questão aí do Covid, muitos conceitos estão sendo mudados, porque o que o governo sempre fez foi tentar tratar de forma igual aquilo que era diferente. Então, a gente comprovou isso na votação das matérias, que no caso da tecnologia da informação, a questão do faturamento melhorou, aumentou a tributação, aumentou o imposto, nós conseguimos arrecadar mais e gerou mais emprego. Então, não tem sentido querer tratar o setor de comunicação, telecomunicação e informática da mesma forma que você tratar o comércio ou a indústria, a prestação de serviço. Então, cada segmento você tem que dar um tratamento adequado. Eu acho que hoje está mais fácil de você tentar realmente conscientizar da importância de manter esse sistema. Lógico que nós estamos aí também diante de uma possibilidade de votar o mais rápido possível uma reforma tributária. Eu acho Perfeito. que, na primeira oportunidade de retomarmos a questão presencial, eu acho que a reforma tributária será debatida e votada o mais rápido possível. E aí nós vamos poder tratar dessa questão de cada segmento de forma adequada, né, separada. Eu acho que tem que ter tratamento diferenciado. Perfeito. A reforma tributária ela seria, na verdade, a resolução definitiva desse grande problema, né? Do fato de a gente tributar a folha, tributar o trabalho. Né? A Brascom apoia a PEC 45, mas A nós gente temos precisa a desonerar a remuneração. folha, né? Precisa, Porque o urgente. custo do Brasil é muito alto. Então, Perfeito. a desoneração da folha gera mais emprego, né? Mais formalização. Uhum. Então, é só adequar as coisas, né? Porque é difícil no Brasil, é muito complicado. Eu acho que agora, com essa pandemia, esse setor vai ser beneficiado porque as pessoas estão sentindo a importância dela, né? A pesquisa mesmo. Ninguém valorizava a pesquisa. A gente teve que brigar para pegar uma miséria de recursos, né? Sim. O nosso orçamento hoje da ciência e tecnologia é menor do que 15 anos atrás. Então, Perfeito. agora que nós conseguimos, antes da pandemia, eu consegui manter o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que eles queriam acabar com ele também. A gente conseguiu manter. E o desafio agora é fazer com que ele não seja contingenciado. Porque não adianta também ter lá 6 bilhões por ano se ele fica lá por conta de superávit primário. Então, esse é outro desafio que nós estamos conseguindo, passo a passo, conseguindo resolver, né? Perfeito. Tem uma pergunta, senador, aqui do nosso presidente executivo, Sérgio Paulo, né? Ele menciona BNCC e formação de talentos em TIC. A Brascom levantou, fez um estudo no ano passado, bastante importante,
que mostra que existe um gap, né? Na verdade, uma deficiência na formação de profissionais para o setor, tanto do ponto de vista da quantidade de vagas, quanto do ponto de vista da qualidade dos currículos, né? A gente dedica pouca atenção à formação de base, né? Como que o senhor vê a possibilidade, por exemplo, de ensino de linguagem de programação nas escolas? Isso aí é alguma coisa que a gente consegue destravar e fazer, de fato, o Ministério da Educação e talvez toda essa governança de educação que existe, que é muito descentralizada nos estados. Como que o senhor vê essa questão de inclusão dessas disciplinas específicas para a formação dos nossos recursos humanos, das pessoas para o futuro do Brasil? Olha, a gente tem alguns desafios, né, muito grandes. Primeiro, a primeira coisa é fazer que o aluno sinta prazer de ir para a escola, porque esse é outro problema. Os alunos hoje é quase que um castigo quando você fala que tem que ir para a escola. Então, a gente tem que buscar atração, fazer com que a escola gere prazer para o aluno, né? Então, eu acho que essa área de tecnologia, ela desperta muita curiosidade, muito interesse. Não necessariamente tem que ser uma disciplina, né? Você pode, nas matérias comuns, botar nos conteúdos, né, transversais a própria linguagem. Nós já temos escolas particulares ensinando os alunos a linguagem, né, de computador, a linguagem, Sim, né, sim. a linguagem normal. Então, eu acho que não é difícil. Agora, é o que eu estou dizendo para você, o desafio nosso é mudar o modelo de educação. Nós temos que aplicar, ensinar nossos alunos a serem empreendedores. Nossos alunos não têm conhecimento de nada disso, nem na área financeira, não tem nada de empreendedorismo, a gente tem que implantar isso, porque nós temos que pegar, não é ensinar uma matéria, uma disciplina ou uma profissão. Nós temos que formar o nosso jovem para ele ter a capacidade dele tocar o seu próprio negócio. Depois ele escolhe qual é o negócio, mas ele precisa. E nós temos experiências no Brasil, nós temos aqui o Sebrae de Minas Gerais, que tem uma escola de administração, onde os jovens saem de lá preparados para tocar seu próprio negócio, empreendedorismo. Então, esse é um dos desafios que nós temos. Mas as pessoas estão começando a perceber isso. Nesse seminário que nós fizemos, nesse debate que tínhamos vários educadores, vários especialistas, isso foi falado, todos falavam isso, né? A escola de hoje não tem como fugir da tecnologia, né? Então, eu não vejo nenhuma dificuldade de implantar logo essas questões nos conteúdos, não vejo. Exato, até porque a formação do capital humano, ou melhor, o mercado de trabalho, ele sofre da questão de competitividade tanto pelo lado do custo, né? Por exemplo, tributação sobre a folha e outros encargos. A gente tem a própria legislação trabalhista que é bastante importante, que precisa ser preservada de alguma forma, mas também na própria capacidade do cidadão em usar as tecnologias, ter um letramento e, na verdade, uma proficiência numa linguagem de programação, conseguir eventualmente falar uma segunda língua. Então, assim, a competitividade da nossa mão de obra, né, assim, no contexto de globalização, ela se torna relevante nessas duas dimensões, né? Porque, especialmente para nós, senadores Alci, o senhor bem o conhece, o setor de tecnologia da informação, ele tem aquilo que a gente chama de intercambialidade da mão de obra, né? A mão de obra, ela pode ser, o serviço pode ser prestado de qualquer geografia do mundo, basta que o indivíduo conheça a linguagem de programação, que é uma linguagem universal. Hoje a competitividade é ubíqua, né? Está em todo canto. Então, assim, isso é uma das coisas que o trabalho da Frente Ciência e Tecnologia, que o senhor preside, é muito importante. Focar também nessa qualificação dos alunos. O que a gente tem que resolver, e a gente está conseguindo aos poucos, mas sempre que intensificar, é a questão da aproximação da universidade das empresas. Se você não aproximar governo, empresa e universidade, academia, a gente não chega a lugar nenhum. Até pouco tempo, as nossas universidades, as nossas faculdades, elas preparavam o aluno para um mercado que não existia. Por quê? Porque não se conversavam com o mercado. A universidade e as faculdades, os cursos técnicos, eles precisam formar para aquilo que o mercado precisa. Não adianta você formar um monte de profissionais para profissões que já não existem mais. Não é? E as nossas instituições estavam fazendo isso. Então, essa aproximação do segmento com as universidades é importantíssimo. Então, o setor de tecnologia,
ele tem que definir, ajudar a definir o currículo, a carga horária, os conteúdos que devem ser ministrados nas escolas, né? Então, ainda tem muitas faculdades formando jovens para profissões que não existem mais e que não vão existir mais. Então, esse é um grande desafio que nós temos. Por isso é que nesse trabalho que eu fiz aqui, que nós estamos fazendo, nós estamos, na medida do possível, colocando essa participação bastante equilibrada. Estamos colocando uma parte da academia, convidando professores de universidade, pesquisadores, mas também estamos chamando servidores públicos, que é o que vai executar as políticas públicas, e chamando os empresários. Os empresários ficaram muito ausentes também das políticas públicas. Deu no que deu. Isso aí foi exatamente essa questão. Você falou um negócio preocupante. Por exemplo, agora está aí os respiradores. O Brasil deixou de investir na indústria há muitos anos. A indústria brasileira ela já teve 26% do PIB, representando 26% do PIB. Chegou a 13%, não sei nem quanto está agora, deve estar 11%, 10%. Sim. Por quê? Porque, lógico, o nosso custo é muito alto. O custo do Brasil é muito alto. E aí ficou mais interessante para as empresas investir no Paraguai, na China, na Índia. E com isso nós perdemos o poder de competitividade. Agora precisamos de respiradores. Não temos como fazer. Por quê? Não tem mão de obra qualificada, a nossa indústria está com problema. Por quê? Porque a gente foi apenas no que era mais barato. E o mais barato era buscar a mão de obra na China, que lá não tem, é quase regime escravo. Né? Então, é diferente você competir com esses países. Então, por isso que a reforma tributária é importante para a gente entrar na competitividade, para você competir com qualquer um em igualdade de condições, né? Sim, perfeito, perfeito. E aí o senhor citou, por exemplo, indústria, né? A indústria hoje ela passa, dentro dessa quarta revolução industrial, ela passa cada vez mais a ter um componente grande de serviços, né? Não é só mais o tangível. Você começa, por exemplo, você às vezes tem uma indústria automobilística que vendia o automóvel, ela pode transformar o modelo de negócio dela para alugar esse automóvel ou oferecer esse automóvel sob demanda, né? E você não tem a transferência da titularidade, você só tem uma relação de serviço. E se isso e o serviço é muito intercambiável, né? O nosso receio é que a perda de competitividade no nosso mercado, do ponto de vista laboral, leve ao desinvestimento e a perda de valor para o país, né? Então, por isso que mas na prática é o seguinte: o Brasil gasta muito e gasta mal, né? Esse é o problema. Então a gente tem que diminuir o custo do Brasil, mas diminuir aplicando melhor o recurso. Eu vi outro dia e falei isso, não é? O atendimento personalizado, o atendimento pessoal, não é, do serviço público, ele estava custando, parece que em torno de R$ 48 cada atendimento. Quando você vai para o lado do aplicativo, para a área de tecnologia, isso baixa para 95 centavos, ou seja, uma economia brutal. Então, se você realmente dotar o governo de instrumentos tecnológicos, de aplicativos, de sistema, você diminui o custo Brasil e muito, não é? Porque o nosso custo é muito alto, é muita burocracia. A gente valoriza muito aqui a burocracia, não o resultado. A gente não tem meritocracia, não tem nada. Então, temos que mudar o modelo, né? Eu acho que essa pandemia veio de bom nesse sentido, né? De despertar a importância da pesquisa, porque só vai resolver esse problema através das pesquisas. Não é? Vai ter que achar uma vacina, vai ter que... Agora, ninguém acha vacina da noite para o dia. Isso aí são anos e anos de pesquisa, né? Da mesma forma, a tecnologia. Você não vai criar uma tecnologia nova da noite para o dia. Essas coisas, né? É um processo. Sim. Então, tem que investir mais nessas áreas, né? Senador, se fosse para dar uma orientação, uma recomendação às empresas de tecnologia sobre que papel elas poderiam desempenhar para incluir jovens em situação de vulnerabilidade social,
o que o senhor recomendaria às empresas? Que tipo de ação que pode ser adotada? Que aproximação que pode ser feita de modo a desmistificar um pouco o setor, né? Porque às vezes a pessoa pensa a tecnologia é muito distante, eu preciso saber muita coisa. Quais são as ações, e de repente a própria frente de ciência e tecnologia já deve ter desempenhado alguma coisa? O que o senhor orienta a gente a fazer como recomendação? Eu acho que se você começa a patrocinar algumas escolas, não é? É um bom caminho. Porque se você, os jovens, nós temos um potencial muito grande. Os nossos jovens são muito criativos, né? São muito bons. Então, se você investe e dá oportunidade para esses jovens da rede pública, não é? Eles têm muito mais chance de desenvolver um bom trabalho do que os filhos de papai, né? Os de escola particular, que nem sempre valoriza muito. Sim. Não é? Tudo que vem de graça, né? Tudo que é fácil não tem muito valor. Exato. Então, a gente tem que dar mais oportunidade para os jovens. Eu diria, não é, que vocês poderiam patrocinar algumas escolas, inclusive colocando, não é, competições, instalando alguns laboratórios e ajudando essas crianças, que tem muita gente boa que só não tem oportunidade. Se vocês derem oportunidade para elas, vão longe, né? Tem razão. Não tem nada que não seja através da educação, cara. Uhum. Não, você tem toda a Agora, razão. eu sei que o segmento já tem contribuído muito. Eu estou vendo agora, nessa questão do Covid, muitas plataformas aí oferecendo cursos gratuitos. Não é? E eu tenho falado, eu tenho 2 programas de rádio, e tenho falado todo dia dessas plataformas, que os jovens deveriam aproveitar essa quarentena, né, e se qualificar. Tem muito curso bonito aí, bacana, de graça, que poderia ser, né? Agora, lamentavelmente, os que mais precisam não têm acesso à banda larga, então não conseguem fazer os cursos, né? Mas tem muita coisa boa no mercado hoje sendo oferecido gratuitamente. Perfeito, perfeito. Senador, pessoal, se quiser fazer mais alguma pergunta, a gente está se encaminhando aqui para o final da live. Fiquem à vontade. A Ana disse aqui, robótica educacional. As tecnologias e ferramentas educacionais precisam estar a favor da realidade das comunidades em que as escolas estão inseridas. De fato, né? Eu acho que o ensino ele precisa ser mais orientado à prática, né? A pessoa precisa ver um propósito naquilo que ela está aprendendo, né, senador? E outra coisa, viu, Daniel, que a gente tem que investir é na qualificação dos professores. Porque o nosso professor ainda é analógico, né? E eles têm uma certa dificuldade, inclusive, de encarar os próprios alunos, porque nós já temos uma geração digital, não é? Eu já tenho minha netinha lá com 3 anos, ela já faz um monte de coisa, né? E eu sempre consigo fazer. Então, a gente precisa também, como proposta que você pediu aí, talvez qualificar um pouco os professores na área da inclusão, sabe? Para eles poderem realmente enfrentar os alunos. Lógico que o professor não é mais aquele professor, não é? Hoje ele é mais um facilitador do que propriamente um transmissor de conhecimento, né? Então, eu acho que daria para investir um pouco mais também na qualificação dos professores. Eu acho importante isso, né? Certo. E assim, o senhor acha que a Isabela pôs uma provocação que eu acho interessante ali, educação remota e presencial. Uma coisa substitui a outra, são complementares? Qual é a sua visão? Eu acho que são complementares. Eu acho que nós não vamos... e nem tem sentido mais, sinceramente, você sair de casa ou do trabalho, pegar um ônibus, ir para uma faculdade, ficar 1 hora de trânsito, depois termina 11 horas da noite, pegar um ônibus, mais 2 horas para casa... Né? Se grande parte dos conteúdos pode ser feita à distância, né? Então, eu acho que a gente vai ter que adequar isso, não só na educação profissional, mas também no ensino infantil, fundamental. Tudo isso dá para adequar. Nós tínhamos e temos um pouco ainda de resistência, não é, de muitos parlamentares, mas eu acho que é uma realidade, não dá para fugir dessa realidade, né? A telemedicina, hoje mesmo nós votaríamos o projeto da telemedicina na área veterinária, mas por que não? Né? Psicólogo, uma série de outras profissões, não é? Que pode ser feito tudo remoto, né? Perfeito, perfeito. Então, acho que tem que adequar. Não dá para você
dar exclusividade para o presencial ou para o remoto. Tem que se adequar. Tem coisas que você pode ensinar de forma remota muito melhor, né, em 3G, etc. Né? Em 3G não, em 3D, né? O corpo humano mesmo, antigamente, na minha época, o cara desenhava o coração, o corpo humano no quadro, até ele desenhar estava acabando a aula já, né? Então, óbvio, você tem que colocar muita tecnologia nas escolas, isso aí é fundamental. Agora, lógico, a presença também é fundamental, né? O presencial. Então, você tem que compatibilizar os dois, né? Agora, o principal é preparar o nosso jovem para encarar a vida, não dá para você direcionar, porque hoje as profissões de hoje e que podem nascer agora, elas podem durar 3, 4 anos, não é? E mudar completamente. Então, nós temos que preparar o aluno para enfrentar qualquer situação, né? Perfeito. Não é mais como antigamente, né? Exatamente. A gente nem sabe qual é a profissão, às vezes, pela qual a gente está formando o aluno hoje, porque muda tão rápido, né? Eu acho que uma das coisas que é bem importante é a aptidão socioemocional, né? Que é o indivíduo conseguir ter um jogo de cintura e poder identificar oportunidades, solucionar problemas, se comunicar bem. Essas são coisas que, assim, a internet pode facilitar muito, mas uma interação pessoal, né, muito próxima. Eu vi outro dia, alguém apresentou para mim lá no Senado um laboratório, né? Um laboratório para aplicação nas escolas, desde o ensino infantil até ensino médio, de uma plataforma de aplicativo, onde, inclusive, os alunos que conseguiam concluir qualquer aplicação disso, o resultado era dele, quer dizer. E nós temos hoje jovens muito criativos, né? Eu tive, acho que foi em 2007, 2008, na Coreia, no Japão e Taiwan. Eles são muito bitolados, assim, aquele joguinho muito sem graça, vamos dizer assim, né? O brasileiro é muito criativo. O que precisa realmente é oportunidade. Então, a gente tem que botar muita coisa interessante para o aluno ter prazer de ir para a escola, né? Então, tem vários sistemas hoje, e você falou da linguagem, que também é importante, mas você tem vários aplicativos, várias plataformas que podem ser implantados nas escolas e que os alunos vão ficar, não é, doido para ficar na escola o tempo todo, participando e tal. Então, o que está faltando é isso. Não dá mais para dar aula de cuspe giz, falando, que isso aí não resolve nada. Senador, só para concluir, tem um tema que está nos preocupando. Acho ótimas suas contribuições. Muito obrigado. O pessoal está gostando da live aí. Pessoal, fiquem à vontade de fazer perguntas. A gente já está concluindo com o senador Exalci. Senador, tem uma coisa que preocupa o setor. Você mencionou muito sobre as plataformas, né? As plataformas, elas estão garantindo um mínimo de renda hoje para milhões de trabalhadores. Por exemplo, as plataformas de mobilidade, né? Os aplicativos de mobilidade. Né? E a gente está com uma situação em que, inclusive, muitos desses aplicativos eles estão fornecendo para esses seus colaboradores, motoristas, entregadores, condições mínimas de trabalho, né? Porque as alternativas seriam o desemprego, e estão fornecendo, inclusive, às vezes, uma renda extra ou limpeza dos veículos, etc. Ocorre que o Senado aprovou aquele projeto 1179, né? Que limita o repasse das taxas às plataformas. Isso aí tem trazido um grande problema, porque o segmento ele não trabalha com preços fixos, ele trabalha com preços dinâmicos, né? Então, a possibilidade de que muitos colaboradores, motoristas, venham ser desativados das plataformas é grande, né? Então, a gente está pedindo ao presidente Bolsonaro que vete essa parte da lei, né? Queria contar, senador, com o apoio de Vossa Excelência, se possível, mobilizando a própria Frente de Ciência e Tecnologia, até porque essas tecnologias são elas que estão garantindo um pouco da renda para essas pessoas numa situação de crise. Então, não faz sentido um movimento em que você simplesmente prejudica o modelo de negócios justamente num setor que ainda está funcionando, ainda que razoavelmente bem. Queria pedir o apoio e até entender um pouquinho o que o senhor acha dessa questão. Olha, eu participei, né, votei, inclusive, contra o projeto, né, mas, infelizmente, nós estamos atravessando um período muito difícil
que é um período de demagogia muito grande. Então, todo mundo quer fazer alguma coisa assim, não é? Fazer as coisas com a coisa alheia é muito fácil, né? Sim, sim. Então, todo mundo quer dispensar pagamento, que ninguém paga isso, ficar não sei quanto tempo sem pagar. Né? Hoje mesmo foi a discussão, quase brigamos lá na liderança, na reunião de líderes. Né? Eles querem tabelar o juro, eles querem tabelar o remédio, tabelar isso, tabelar aquilo, sabendo que a gente vive num país capitalista, né? Que não é um socialista. Você sabe que no país socialista isso tudo é bom até acabar o dinheiro dos outros. Né? Quando acaba o dinheiro dos outros, a coisa complica. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, de muita demagogia. A gente tem que ter muito cuidado. Né? É o caso que aconteceu. Né? Óbvio, quando você fala, né, que vai beneficiar os motoristas todos de aplicativo, entre beneficiar os motoristas e a empresa, eles querem beneficiar o motorista, porque são muitos, e isso representa voto. Infelizmente, agora, eu aprendi no Congresso o seguinte: o mais importante não é nem o projeto, é a justificação, a justificativa do projeto. O que a gente precisa, e vocês precisam fazer um pouco mais, é mostrar para os parlamentares, começar a explicar as coisas, porque, primeiro, que a maioria vota com a liderança. Se você pega um líder que quer votar uma matéria demagógica, acaba votando. Então, o que você precisa a cada votação é explicar as consequências disso, com exemplo claro, mostrando exatamente as consequências disso. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, você tem que mostrar tudo isso para o cara entender. Porque a maioria dos parlamentares, eles não são especialistas nessas áreas. Eles votam, não é? Mas muito mais em função da questão eleitoral, ou em cima de um benefício, de um segmento, alguma coisa assim. Agora, quando você mostra bem detalhado, com exemplo claro, bem simples, né, das consequências de cada voto desse, a gente consegue sensibilizar. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade em obter essas informações. Né? Tem que ter estatística. Olha, se vocês cortarem isso, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Né? De uma forma mais simples, para a gente passar para os parlamentares. Esse é o desafio nosso, principalmente da frente parlamentar. Nós temos lá 500 frentes, mas que funciona mesmo é uma meia dúzia. Né? Por quê? Porque a gente precisa alimentar, ter um pessoal técnico para informar direitinho, receber as informações corretas, né? Para a gente poder sensibilizar cada parlamentar. Não é? Contra fatos não há argumento. Se você tem como mostrar, fica mais fácil. Não adianta dizer, vai acontecer isso. Não. Tem que mostrar estatisticamente as consequências do votar sim ou não, entendeu? Não, perfeito. Eu estou de acordo, senador, é isso mesmo. Esse é nosso trabalho. A gente tem se empenhado em demonstrar e sensibilizar. E agora a nossa luta é lá na Casa Civil, no Palácio do Planalto, para garantir aí um veto parcial. Aquela questão da folha mesmo, né? Que foi, a gente tentou explicar, né? A gente conseguiu demonstrar, olha, o setor de tecnologia, ele conseguiu empregar mais e pagar mais imposto. Então, é óbvio que não tem por que mudar. A mensagem ficou clara ali, né? Entendeu? Perfeito. Senador, muito obrigado pela sua presença. Você gostaria de falar uma palavra final? Estou vendo a suspensão dos consignados. Está lá. Já tem um projeto. O Otto está querendo votar todo dia, ele briga. E o pessoal empurra com a barriga todo dia. Porque a questão do consignado é o seguinte: tudo bem, né? Os aposentados mesmo estão sofrendo muito, porque estão descontando na folha deles. Mas tudo bem, mas tem que achar uma coisa de bom senso. Porque se você simplesmente não paga mais nada durante 6 meses, quebra todo mundo. Primeiro, que não vai emprestar mais para ninguém. E segundo, que você inviabiliza a instituição. Então, tem uma série de coisas que você tem que buscar um bom senso. Sim, você tem que equilibrar os interesses, senão você... Lógico, o equilíbrio econômico é importante. Não adianta quebrar a empresa também, que vai desempregar todo mundo, né? Perfeito. Senador, muito obrigado pela sua presença. Vamos fazer mais lives, outros temas no futuro. Estou à disposição. Pode marcar os debates, a gente vai fazendo, tá? Perfeito. Assim a MP da Segurança vai sair hoje ainda? Espero que sim. Estava tudo pronto para hoje ser assinado.
eu espero que amanhã esteja no Diário Oficial, né? Espero que o governo local não tenha interferido na última hora. Espero, né? Mas a expectativa é sair, é assinar hoje, tá bom? Perfeito. Obrigado, senador. Ficamos à disposição. Um abraço, então, Um Daniel. abraço. Até mais. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.